Olá, bom dia não. Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, 4h34 da tarde, o dia que com certeza o Senhor já tornou realidade sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Deus te abençoe, estamos como quem sonha, já atravessamos, já demos conta que atravessamos um período, né? Terminando um ciclo e inaugurando um novo ciclo 2021, porque é o ano que o Senhor nos dá, são os dias que o Senhor nos dá. Por isso a Ele todo louvor, toda honra, toda glória em nome de Jesus. Estamos falando nesses dias sobre Ano Novo. E como eu tenho que viver esse Ano Novo? Viver o Ano Novo de um jeito novo, né? Com certeza. Eu não posso desejar um ano novo e permanecer da mesma maneira. Já diria o cientista, né? Que eu não posso fazer as mesmas coisas achando que vou ter resultados diferentes. Não. Eu preciso trabalhar exatamente o meu interior para que eu possa viver a novidade de vida. Né? Aquilo que Jesus fala. Eu não posso colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre vai se trincar, vai rasgar, vai romper. Né? Por quê? Porque o odre antigo não tem mais elasticidade. E o vinho, ele tem uma capacidade de fermentação natural. Então, se eu colocar um vinho novo num odre velho, ele não tem mais como expandir e ele vai rasgar. Então é assim que nós devemos viver a novidade de vida. E a palavra do Senhor mostra a cada tempo de que Ele inaugurava uma nova etapa na vida do povo. Em todos os momentos da palavra do Senhor. Fosse na vida dos patriarcas, fosse na vida mais tarde do próprio José, depois na vida de Moisés, depois na vida do povo, na vida de Josué. E todos os servos e servas de Deus passaram por períodos onde eles viveram circunstâncias, viveram situações, mas eles precisaram zerar o odômetro, né? O odômetro da vida, para viverem exatamente aquilo que o Senhor tinha por realizar. Porque existe uma passagem do Senhor que é impressionante, está lá em Lamentações capítulo 3. Diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Daí a razão de não sermos consumidos pela própria glória de Deus. Bom, se o Senhor tem esse atributo de renovar as suas misericórdias sobre nós todos os dias, nós não podemos responder a essa expectativa de Deus de uma outra maneira. Eu também preciso me renovar no Senhor. Então, indo por essa linha de raciocínio, então viver uma novidade é necessário. Porque alguém poderia falar, mas ano novo nada mais do que um dia após o outro. Realmente, de maneira técnica, de maneira matemática, é um dia após o outro. Nada demais. Mas é necessário, no nosso temperamento, no nosso psicológico, nos nossos sentimentos, na saúde da nossa mente, que nós temos que fechar ciclos e abrir ciclos. Fechar tempos, passar como diria, né, a régua, fazermos uma conciliação de contas e começarmos uma nova página. E isso é necessário. Quando a gente fala sobre Ano Novo, para nós que somos servos de Deus, povo de Deus, é exatamente viver essa novidade à flor da nossa pele. Não é fácil, é necessário coragem, é necessário perseverança, é necessário ousadia, mas também é necessário humildade, é necessário quebrantamento, é necessário eu ponderar tudo que eu fiz de errado, todas as coisas que eu falhei, tendo uma boa intenção, mas não alcançando o alvo que era a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então eu tenho que trabalhar exatamente fazendo essa conciliação de contas.
porque senão eu vou incorrer nos mesmos erros que cometi o ano passado, os anos anteriores da minha vida, e eu preciso trabalhar para que eu possa seguir para o alvo da minha soberana vocação, como diz Paulo, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para esse alvo. Amém? Glória a Deus. Oi, Bispo Antônio, tudo bem? Paz do Senhor, Deus abençoe o Senhor, também Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus queridos, em nome de Jesus. Também, Márcia, um beijo para você, para o Fábio, toda a casa, toda a família. Também o José Pinheiro. Ô, pastor José Pinheiro, paz do Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor aí para o pastor José Pinheiro, saudade de bater papo. Então, glória a Deus também a Magda, o Josué, o Joel, Sueli Felintro, Kátia, Sônia, Deus abençoe, Cida, Eva, o Senhor esteja sobre a vida de vocês, casa, familiares, queridos, filhos, netos, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, em nome de Jesus. Estejam todos sobre a vida de vocês e através da vida de vocês, estabelecendo a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Bom, então, eu quero ler um texto que exatamente fala sobre isso. Êxodo capítulo 32, eu só vou ler 2 versículos de toda a história, né? Êxodo 32, versículo 15, diz assim: E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, tábua, e tábua não é apenas de madeira, né? Essas tábuas aqui são de pedras, e elas foram esculpidas pelo Senhor. São as tábuas que o Senhor entregou para Moisés. Só que Moisés, após 40 dias, 40 noites de jejum, de alimento, de água, em consagração lá no monte do Senhor, né? A palavra do Senhor fala que aquele monte fumegava da glória e da presença do Senhor, e a plenitude do Senhor estava naquele lugar. Moisés tem toda a lei do Senhor esculpida em pedra. Quando Moisés termina a sua audiência com o Pai, Moisés desce o monte. Quem está ao pé do monte, lá próximo do monte, é Josué, enquanto o povo de Israel ficou no arraial, na liderança, né, do seu irmão Arão e da sua irmã Miriam, e ficaram ali junto com o povo. E a palavra do Senhor fala que porque Moisés demorou, o povo fez um bezerro de ouro, né, capitaneado exatamente por Arão, o sumo sacerdote. Veja só em que nível estava a situação. E aí Moisés desce com essas tábuas. Quando Moisés fala para Josué: eu estou ouvindo alarido, eu estou ouvindo movimento, música, festa. E Josué fala: o povo no arraial. Não, isso aqui não está me cheirando bem. Claro que Moisés não fala isso, eu que estou falando, né? Isso aqui não está muito certo, tem alguma coisa errada. Quando ele percebe que o povo estava se prostrando mediante um bezerro de ouro, Moisés pega aquelas tábuas e as lança no chão, e as tábuas de pedra se quebram. E a palavra do Senhor mostra que, com o quebrar das tábuas, Moisés comete, com certeza, uma transgressão, um pecado, uma fragilidade, uma fraqueza. E aí Moisés vai ali, e Êxodo 33 fala a respeito. O Moisés começa a interceder pelo povo, mas ao mesmo tempo Moisés se ira com aqueles que estavam comandando aquela idolatria, e uma série de coisas, até que o Senhor conversa com Moisés, falando que não iria mais junto com o povo, mas que ordenaria ao seu anjo. E Moisés fala: não, Senhor, esse povo, ele é seu. Foi o Senhor quem o trouxe da terra do Egito para cá. E aí o Senhor
pondera com Moisés, e aí o Senhor concorda em andar com Moisés novamente, andar com o povo. Só que ele diz o seguinte: não mais me manifestarei no tabernáculo, não obstante estar ali a consagração, os sacerdotes, né, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, eu não vou mais. Então Moisés falou, mas como é que eu vou fazer? Então Deus falou, faz uma tenda externa, uma tenda fora do arraial de Israel, e ali eu me manifestarei para você. É quando Josué procura essa tenda, e Josué serve ao Senhor, adora ao Senhor, nessa tenda de Moisés, chamada tenda de Moisés, né? Ou mais tarde vai falar já nos Juízes, tal, no tempo de Davi, o tabernáculo de Moisés, né? Então você tem o que aqui? Uma situação que havia sido uma situação, eu poderia dizer humanamente, de desapontamento, de desânimo, de tristeza, não só pelo que o povo havia feito, mas pelo que próprio Moisés havia feito como resultado. Poxa, ele quebrou as tábuas da lei. É lógico que existe um sentimento de Moisés aí, e é um sentimento de um pastor que Moisés era, né? E errou exatamente por ser esse, vamos chamar assim, esse homem manso, esse pastor. Por quê? Porque, obviamente, Moisés quebrou as tábuas, porque naquelas tábuas estava ali, nas inscrições, de que o povo deveria amar somente um Deus, né? Adorar somente um Deus, se prostrar somente diante de um Deus. Mas só que Moisés quebrou as tábuas. Então não havia nada escrito que Moisés ainda haveria de ensinar. É lógico que existe também esse sentimento, mas Moisés está tomando uma atitude de transgressão, de pecado. Ele, perante o Senhor, cometeu um erro. Ainda que depois eles conversem a respeito, mas existia uma coisa a ser tratada em Moisés. Tanto é verdade que quando diz aqui, em Êxodo capítulo 33, versículo 12, diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Então Moisés, depois de tudo isso, e daí tem a sinceridade de Moisés, daí tem a necessidade que Moisés tinha de não apenas contemplar o poder de Deus, mas Moisés necessitava desesperadamente da presença da glória de Deus junto a si. Então Moisés propõe ao Senhor que ele se manifestasse. E aí diz a palavra do Senhor o seguinte: disse o Senhor a Moisés, farei também isto, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha... Olha, essa passagem é maravilhosa. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória. Eu te porei uma fenda na penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, lavra as 2 tábuas de
pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então veja todo o ciclo. A primeira parte, Moisés tem do Senhor a palavra e o Senhor esculpe em pedras. Moisés, por causa da situação com o povo, da transgressão do povo, Moisés quebra aquelas tábuas. Moisés comete um erro diante de Deus. Ele se dispõe a conhecer ao Senhor. Ele percebe que ele precisa mais de Deus. Ele precisa mais da presença do Senhor. O Senhor concede aquilo que ele deseja, que é mais dele próprio. E aí se derrama sobre Moisés e fala: olha, Moisés, então eu vou mostrar as minhas costas, não a minha face. E aí a palavra do Senhor fala que a bondade de Deus se manifestou. E Moisés viu a bondade de Deus. Então Moisés falou assim, em outras palavras: o Senhor sabe o meu nome. E saber nome quer dizer, o Senhor sabe a minha identidade, sabe dos meus sentimentos. É por isso que o primeiro nome, na cultura asiática, oriental, né, meso-oriental também, o primeiro nome é o estado de espírito, é aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento. É como Josué. Josué chamava Oséias, salvação. Depois Moisés lhe dá o nome de Yeshua, ou seja, Deus é a minha salvação, né? Ou seja, havia e há até hoje ainda, esse sentimento de ter o primeiro nome naquilo que a pessoa está vivendo, naquilo que está sendo o seu cotidiano, a sua maneira de se manifestar naquele momento, no presente. Então, Moisés falou para o Senhor: Senhor, o Senhor conhece o meu nome, quer dizer, o Senhor conhece a minha identidade. O Senhor me conhece aprofundadamente, mas eu não conheço o Senhor. E é exatamente aqui que está o segredo. O segredo de viver uma novidade é exatamente o desejo de conhecer o Senhor, o desejo de estar com o Senhor, o desejo de ver a manifestação do Senhor em nossa vida. Porque a manifestação do Senhor vai fazer com que eu viva o quê? Exatamente a minha identidade. Não é assim que acontece lá em Mateus 16? Quando Pedro responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, imediatamente, ele responde: e você é Pedro. Ou seja, quanto mais eu conhecer de Deus, quanto mais eu viver a identidade, o atributo ou os atributos do Deus Altíssimo, mais eu estarei na centralidade da vontade do Senhor e a minha identidade se manifestará. Aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, estará estabelecida sobre a minha vida, sobre o meu cotidiano e a minha maneira de ser. E é exatamente o que acontece com Moisés. Porque quando Moisés vê e enxerga e vê a manifestação do Deus vivo, a quem alguns dias antes ele havia pisado na bola com Deus, até, entre aspas, também por defender o povo, mas no momento em que ele enxerga Deus, ele contempla o Senhor, né? Exatamente o cântico de Jó, em Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu só posso entrar em novidade de vida, eu só posso viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim nesse ano novo, se eu pensar corretamente, se eu sonhar corretamente, se eu andar pelo caminho que o Senhor tem para mim, porque é o caminho correto. Isaías 35 fala que é o caminho santo. E Moisés, ele cria um ambiente, ele deseja criar uma atmosfera para que o Senhor se manifeste.
E aí, em Êxodo capítulo 34 diz o seguinte, o título do capítulo 34 na minha Bíblia, as segundas tábuas da lei. Aí Deus fala, tá bom, Moisés, está tudo bem, tudo tranquilo, né? Você se reconciliou comigo, está tudo na paz. Agora você vai subir o monte de novo, agora você vai carregar as tábuas e agora você vai esculpir comigo, agora não sou eu sozinho. E aí a palavra do Senhor fala que Moisés escreveu nas tábuas da lei também. Deve ter dado trabalho, porque ele esculpiu, né? Ele esculpiu com aquela ferramenta da antiguidade que durante séculos, né, os escultores usaram e usam até hoje para esculpir a pedra, né, a rocha, esculpir as suas obras de arte. E realmente a palavra de Deus é uma obra de arte, porque a palavra de Deus é exatamente o sentimento de Deus. É a vontade que o Senhor tem para nos redimir, nos restaurar, nos resgatar, nos restituir. Então Moisés entendeu e agora novamente ele estava ali. E é exatamente isso que nós devemos viver no ano de 2021. Como eu falei nesses dias, em primeiro lugar, saber que o Senhor está comigo. Aliás, eu vou colocar até umas musiquinhas aí depois, nunca no Instagram, porque no Instagram tem aquela coisa da... Como é que chama? Esqueci o nome. Mas no YouTube e no Facebook eu vou colocar essas musiquinhas que falam exatamente que você não está só, que o Senhor está com você, não te atemorizes, não te espantes, não temas, né? A Bíblia fala em Deuteronômio, Números, Josué, Hebreus, capítulo 13, Isaías também fala, o Senhor está com você. 5 vezes o Senhor fala não, para que você entenda de uma maneira muito pessoal e profunda de que o Senhor está na direção da tua vida. Em segundo direito, obrigado, pastor José, tá vendo como você é uma bênção na minha vida? Direito autoral, é isso mesmo. Os direitos autorais não permitem que eu coloque as coisas no Instagram, mas no YouTube e no Facebook eu tenho colocado ali, não tem tido nenhum problema, tá? Essas musiquinhas. Mas exatamente falando sobre isso, sobre aquilo que Deus está conosco. Em segundo lugar, eu falei também sobre colocar os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos do Senhor. Porque em Provérbios 16 fala que nós devemos fazer planos. Claro que com o Senhor está a completude de toda a minha vida e de todos os meus sonhos. Ele sabe de maneira profunda, perfeita, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável sobre a minha vida. Então ele é o equilíbrio, o Senhor é o diapasão na minha vida a respeito dos meus planos. Então eu preciso colocar exatamente para que haja uma aferição diante da vontade do Senhor, dentro dos planos perfeitos que Ele tem sobre a minha vida. E em terceiro lugar, eu preciso entender que eu tenho toda a liberdade de escolha, né? Quando o Senhor fala, olha, escolhei a quem servis. Eu proponho a vida e não a morte. Eu proponho a bênção e não a maldição. Eu proponho a saúde e não a enfermidade. Mas o Senhor está falando, mas eu estou propondo. É você quem vai escolher. É você quem vai estabelecer essa plataforma, esse caminho que o Senhor está criando, né? Pavimentando, para que você viva exatamente aquilo que é a vontade dele e que também passa a ser a tua vontade. E em quarto lugar, isso que eu estou falando hoje, sobre a capacidade do recomeço. É uma atitude de coragem, é uma atitude que me faz quebrar os meus próprios paradigmas. E eu só posso fazer isso quando eu estou intimamente ligado ao Senhor. Não é apenas escrever um conjunto de regras na folha de um papel. Não é isso. Isso todo mundo sabe fazer.
mas precisa ter lastro, precisa ter baldrame, precisa ter raiz, precisa ter fundamento. E o nosso fundamento tem nome. A nossa rocha, o nosso fundamento sobre a qual nós estamos fundamentados tem nome: Jesus Cristo. Então, é aquilo que Moisés fez. Moisés percebeu que ele estava um tanto quanto, vamos chamar assim, não tão próximo de Deus como ele deveria ou ele gostaria. Mas ele estava numa certa equidistância de Deus. Então ele precisou o quê? Ele precisou buscar a intimidade de Deus. Não que ele não tivesse, mas ele precisou buscar mais. Claro, para viver o que ele viveu, só alguém muito próximo de Deus. Mas ele queria viver mais, acima daquilo que ele já havia vivido até então. E é exatamente isso que eu preciso viver e que você precisa viver no ano de 2021. Para quê? Para que haja nos nossos planos, nossos pedidos, lembra que eu falei? Pelo menos dividir em 4 cômodos. A minha vida pessoal, o meu físico, o meu organismo, depois o meu emocional, o meu espiritual, né? Que é a segunda. O terceiro cômodo são os meus planos familiares. Diz respeito a mim e sobre aqueles que estão ao meu redor, a minha família, o meu lar, minha família, na maioria das vezes, a família nuclear, né? E em quarto lugar, a minha vida material, profissional, financeira. Então tudo isso, claro, precisa estar diante do Senhor. Mas precisa, de que maneira? Que eu tenha no Senhor uma comunhão, uma conexão, uma aproximação. Eu sou dele e ele é meu, como diz a palavra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, quando eu trabalho tudo isso, aí sim, eu viverei a novidade de vida. Eu viverei o ano novo. E não fica apenas uma frase solta, né? Feliz ano novo, feliz ano novo, todo mundo, feliz ano novo, tá bom. Mas o que é ano novo? É exatamente essa capacidade que eu preciso ter de começar ou recomeçar, renovar-me, e em mim mesmo eu não consigo, mas eu preciso renovar-me no Senhor. No Senhor eu consigo. No mover e na presença e na plenitude do Espírito Santo, eu consigo realmente reunir condições para me renovar no Senhor, em nome de Jesus. Aí eu posso falar para você, feliz ano novo, ou feliz ano todo. Por quê? Porque todo dia eu preciso começar novamente. Todo dia eu preciso zerar o meu odômetro, sabendo que todas as bênçãos, todas as palavras que o Senhor prometeu serão evidentes e serão completamente factíveis, dentro exatamente dessa lógica de vida que eu preciso ter com Deus. Então, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável se manifestará sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre o meu futuro. Estamos no dia 3 de janeiro. Se você ainda não escreveu os teus pedidos, escreva. Nem que seja de maneira bem resumida, só para você lembrar quando você estiver orando, mas coloque pelo menos esses 4 pavimentos, esses 4 cômodos, né? Para que você possa, em nome de Jesus, criar um conceito, um foco, uma coerência e viver cada pedido exatamente todos os dias da tua vida em nome de Jesus. A gente vai para a Santa Ceia, mas eu queria falar para você de pelo menos 2, 3 pessoas que são pessoas assim, exemplos de recomeço assim, de maneira maravilhosa. Primeiro, Neemias, né? Neemias foi possivelmente um eunuco, ou seja, já era uma pessoa discriminada, já tinha
alguns limitadores. Um eunuco naquela época não podia ter família. Você não vê em nenhum lugar na Bíblia falando da família de Neemias, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego também não. Né? Naquela cultura, todo mundo que se apresentava diante do Palácio Real ou tinha uma atividade na corte, né? Uma atividade junto ao Palácio do Rei, todos os homens eram castrados. Não existia um que não fosse. Por uma questão de segurança da época, então ele era castrado. Então Neemias já poderia ter traumas e traumas. Segundo, Neemias não conheceu a terra que tanto ele ora por ela. Ele não conheceu, fisicamente falando. Ele não tinha nenhuma tradição, ele não tinha nenhuma cultura próxima daquela terra. Ele só era descendente de um povo que habitava naquela terra. Mas Neemias se derrama diante do Senhor. Se prostra diante do Senhor. E aí ele consegue todos os documentos, diplomaticamente falando, todos os documentos que o liberariam para que ele pudesse ir à terra e pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém, a província de Jerusalém, né? E a partir dos muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor fala que quando ele chegou lá, ele não podia andar a cavalo, porque era tanto entulho, a Bíblia chama de monturo, né? Eram tantos os monturos, ou seja, no nosso vocabulário, os escombros de uma cidade devastada, era tão grande que o cavalo não passava na maior parte daqueles lugares. E Neemias chama aquele povo, aquele resto de povo e fala: bem vedes o opróbrio em que estamos, deixemos de ser opróbrio, vamos reconstruir essa cidade, vamos reconstruir, né, os muros de Jerusalém. Então foi um homem que teve a coragem de recomeçar, a coragem de ser um instrumento de restauração sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E na verdade não é a sua casa nuclear, sua família nuclear, mas sua família no sentido de povo. E a partir daí ele começou uma grande obra. Josué, o serviçal de Moisés, exatamente a mesma coisa. Quando o Senhor fala lá em Josué capítulo 1, Josué, Moisés já morreu. Josué, em outras palavras, não fica no luto. Começa a se levantar, Josué. Vai à frente, leva esse povo a conquistar a terra prometida. E Josué, quantas vezes, durante toda a sua história de vida, ele precisou recomeçar. Ele precisou começar de novo. Então, começar de novo é exatamente um desafio para nós. Nós somos pessoas acomodadas, somos pessoas apequenadas, somos pessoas que sempre preferimos olhar aquilo que está ao nosso redor, mas o Senhor com certeza tem muito além para derramar sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Eu poderia falar de tantas pessoas, as viúvas, né, do tempo lá de Elias e depois do tempo de Eliseu, a mulher sunamita que começou, eu poderia falar de Elias, eu poderia falar do próprio Eliseu, eu poderia falar de Esther, de Mordecai, tantos outros que carregam no bojo de suas vidas a capacidade de zerar, não ficar preso ao passado, aos ressentimentos, aos traumas. A gente chama isso de fantasma, né? Aos fantasmas do passado, mas olhando para frente, se desvencilhando das correntes, dos traumas, dos ressentimentos do passado e olhando para frente, prosseguindo para o alvo. Mas, claro que tem muita coisa para falar, mas nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, né? Marcelo está falando, é verdade, bispo, é verdade. Deus abençoe, Marcelo. Pastor Marcelo agora, Deus abençoe, glória a Deus, em nome de Jesus. Pega o teu pão comigo, o teu copinho de suco de uva,
e vamos em comunhão virtual, mas em comunhão consagrarmos ao Senhor no nosso primeiro domingo do ano, o primeiro domingo de janeiro, e também a nossa primeira semana, né? A semana de fato vai começar amanhã, a semana de janeiro, a primeira semana de janeiro, de fato vai começar amanhã, né? A semana útil, né? Então, vamos colocar diante do Senhor e que nós possamos viver essa palavra que o Senhor sempre está ensinando os seus servos, que renovar-se, começar de novo, é o ministério de Deus. Deus sempre está querendo recomeçar. Não ele por nós, querendo recomeçar, exatamente sobre aquilo que um dia ele projetou, planificou e planejou sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Segura o teu pão comigo e declara assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra do Senhor é para mim alimento, é a lei de Deus, é a palavra que passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. Eu me alimento dessas verdades. Quando o Senhor me diz, eu te ajudo, eu vou à tua frente, eu estarei na tua cobertura. Não temas, ó bichinho de Israel. A tua palavra que me diz, não, para eu não me atemorizar, não me acovardar, não me intimidar. Mas é a tua palavra que diz que o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Comamos essa palavra, simbolicamente falando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levanta esse copo comigo e fala assim: eu tenho uma aliança com Deus. E é uma aliança eterna, uma aliança de vida, uma aliança que me leva a caminhar pelo caminho santo. E eu não me desviarei, mas eu permanecerei nesse caminho santo até alcançar a plenitude do meu chamado, da minha constituição, do cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Uma aliança de vida, uma aliança de ressurreição, uma aliança onde Ele fez e Ele declarou sim a essa aliança quando se entregou por mim na cruz do Calvário. E eu digo sim a essa aliança que me leva à vida, me leva à ressurreição e me leva à consciência que eu tenho uma vida eterna com Ele, o autor e consumador da minha fé. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. E o nosso Redentor, claro, o nosso Redentor vive. Vamos beber o suco de uva em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou pronto. Pode vir o ano de 2021. Se o Senhor tornou realidade na minha vida, é porque o Senhor tem uma grande obra, né? E aí tem uma plaquinha assim na tua cabeça: estamos em obras. Estamos em obra, né? Então a obra do Senhor na nossa vida é uma realidade em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos ao Senhor cada vida, cada família, todos que estão comigo aqui, seus familiares, os queridos, nossos pais, nossos tios, nossos avós, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Tua graça, tua glória se derramando, curando, visitando ossos, corpo, organismo, órgãos, coração, veias, artérias, circulação sanguínea, taxas,
olhos, ouvidos, recebam a vida, recebam o poder da ressurreição, a capacidade de uma vida abundante, para vivermos exatamente esse ano de 2020 na plenitude. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde. Temos uma obra a cumprir, uma obra a realizar, temos os muros para levantar, temos uma cidade para edificar, temos uma família para sermos instrumentos da tua glória, do teu poder, do teu mover. Derrama-te sobre nós, ó Deus de maravilhas, em nome de Jesus, nossa casa, nossa família, mas também a nossa terra, o nosso país, o nosso povo, nação brasileira. Sara a nossa terra, cura a nossa terra, derrama-te, ó Deus, sobre os nossos irmãos brasileiros, essa terra que está padecendo, sendo destruída cada dia. É a pandemia, é a falta de gestão pública, são os subornos, são as tramóias que existem por detrás de tantas coisas, uma corrupção generalizada, tantas coisas, e o povo sofrendo, e o povo padecendo. Por isso, ó Senhor, no nome do nosso povo, como brasileiros, nós te clamamos perdão, te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha com a tua compaixão, com a tua cura, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Sara-nos, liberta-nos, restaura-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Porque ninguém pode te separar do amor de Deus. O amor de Deus é um com você. Você e o amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem futuro, nem presente, nem passado, nem anjos, nem demônios, nada te poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz ano todo, um feliz ano novo. O Senhor se manifeste sobre a tua vida poderosamente e você viva aquilo que é bom, perfeito e agradável sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo para todos vocês, todos que estão aqui. Fiquem na paz. Amanhã volta às 10 horas da manhã. O Senhor esteja sobre a tua vida. Finalzinho de domingo aí, né? Comecinho da semana. O Senhor te abençoe. Amanhã, 10 horas, estou de volta. Um beijo para você. Fique na paz. Tchau, tchau.